Olá, eu sou Vanessa Luz e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a leitura do terceiro capítulo de Consciência Quântica, um livro que vai expandir a sua mente de uma forma fantástica. E uma mente expandida nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, se é a primeira vez que você está chegando aqui nesse vídeo, ouça, acompanhe e, se gostar, se inscreva. Comente para que outras pessoas também possam receber esse vídeo, assim como você também recebeu. Você pode acompanhar a leitura desde o início, tem o link da playlist na descrição. Então vamos lá. Capítulo 3. A física do sutil. Todos nós temos em potencial o poder da causação descendente, o poder de escolher dentre uma série de possibilidades. Mas o que podemos fazer com ele? Para começar, precisamos aceitar que esse poder de escolher a partir das possibilidades é muito limitado no reino físico, mas virtualmente ilimitado naquele que é chamado de reino sutil em diversas tradições espirituais. E o que é o reino sutil? Ele é formado por aquilo que experimentamos internamente, em oposição à matéria, que é vivenciada externamente. Podemos pensar na matéria como algo denso, fixo e semipermanente. Mas o reino sutil está sempre mudando. Como podemos tornar mais científicos esses conceitos espirituais? Percebendo que, se a matéria existe como possibilidades dentro da consciência, por que não o sutil? Adotando o modelo da física quântica como forma de resolver o chamado dualismo mente-corpo da ciência materialista. Corpos da consciência. Muitas tradições espirituais falam de corpos sutis da consciência, que não são físicos. Elas incorporam o vital, sentimentos, o mental, pensamentos, e o supramental, arquétipos como amor, beleza, verdade, justiça e bondade, em seus sistemas de crença. Geralmente, as tradições espirituais retratam o físico e o sutil como embutidos num quinto corpo, a totalidade da consciência, que é considerada a base da existência. O psicólogo Carl Jung descreveu 4 categorias de personalidade: sensação, sentimento, pensamento e intuição. Entendidas no conceito da base da consciência, essas personalidades podem delinear 4 mundos diferentes de possibilidades. Possibilidades materiais, que percebemos sensorialmente quando as tornamos concretas, possibilidades vitais, que sentimos, possibilidades mentais, que pensamos, e possibilidades supramentais, que intuímos. Quando manifestamos possibilidades ao fazer escolhas, criamos uma experiência. Ver figura assim. Nós temos uma essência, um corpo em cada um desses mundos. Esses corpos não interagem diretamente. A consciência faz a mediação não local de sua interação. Desse modo, o dualismo mente-corpo torna-se sem sentido e a essência não física desses corpos é reconhecida. Esse é um grande avanço no pensamento filosófico. Você pode dizer, bem, talvez seja um avanço na filosofia, mas suscita muitas perguntas. Por exemplo, por que a dualidade mente-corpo é um problema? Por que o mental e o supramental não podem interagir diretamente? E como a consciência faz a mediação não local? Bem, vamos desconstruir isso e tentar resolver algumas dessas questões. Temos um corpo físico externo, que experimentamos em consenso com outras pessoas, e temos uma mente interna, que experimentamos em caráter privado. Essa é a base do dualismo: mental físico, sutil denso, mente-corpo, interno e externo. Chame como preferir. Durante milênios tem sido costume supor que
Como experimentamos essas duas coisas, mente e corpo, de forma diferente, uma interna e outra externamente, ambas devem ser feitas de substâncias distintas. Noutras palavras, a mente existe como uma espécie de substância sutil, não material. Mas isso suscita a pergunta paradoxal: como o não material e o material interagem se supomos que não têm nada em comum? A solução para esse paradoxo sempre foi a necessidade de haver um mediador entre mente e corpo, algum tipo de sinal para que a interação ocorra. Mas a ciência materialista alega que um sinal transporta energia e que a energia é uma constante que não sai nem entra no mundo físico. Isso parece descartar a ideia de sinais mediando qualquer interação entre a mente não material e o corpo material. Aqui a figura 5. Temos aqui do lado esquerdo, temos aqui, ó, consciência, intelecto supramental, possibilidades mentais vitais e física, o colapso descontínuo. Aqui a energia, e aqui no corpo temos o corpo físico, o corpo de energia vital, o corpo mental e o corpo intelectual supramental. Paralelismo psicofísico, quatro tipos de experiência e quatro mundos diferentes da experiência. Por que a mente e o supramental não podem interagir? Embora ambos sejam sutis, produzem experiências sutis diferentes, pensamento e intuição, respectivamente. Portanto, eles também devem ser feitos de substâncias sutis de tipos diferentes. Logo, a questão sobre a maneira como podem interagir, supondo que nada tenham em comum, é a mesma de que tratamos na interação mente-corpo. Quanto à maneira pela qual a consciência pode mediar não localmente, a questão é resolvida pelo modelo quântico, pois todos esses mundos são possibilidades da consciência. Portanto, a própria consciência, com base comum a todos eles, pode mediá-los. E pode fazê-lo de forma não local, sem sinais, porque, na verdade, todos são uma parte da consciência. Naturalmente, os materialistas vão afirmar que a mente é o cérebro e que não existe diferença entre matéria viva e não viva, entre aves e pedras, num nível molecular. Portanto, não é preciso postular uma mente não material ou um corpo vital ou o reino supramental. A questão relevante é: o que os corpos vital e mental fazem que o corpo físico não pode fazer? Energia vital. Qualquer pessoa sensível sabe quando sentimos, como no caso de um pensamento emotivo. O que sentimos são energias. As tradições espirituais chamam essa energia por vários nomes: prana na Índia, chi na China, ki no Japão ou simplesmente energia vital no Ocidente. Sentimos-nos vivos porque sentimos essa energia vital. Alguns chamam a energia de força vital da vida. Mas sentimento não é sensação. Sensação é da alçada do cérebro e do sistema nervoso. O sentimento ocorre em conjunto com os órgãos do corpo, mas na verdade não é do corpo. Sentimentos são movimentos do corpo vital. A energia que sentimos é energia vital. O conceito de energia vital foi descartado na biologia e na medicina ocidentais porque implicava dualismo e porque, com o advento da biologia molecular, parecia que poderíamos compreender tudo sobre a vida por meio da química do DNA. Porém, o DNA sozinho não pode explicar tudo sobre o corpo. Por exemplo, os diversos aspectos da cura. Como qualquer médico ou paciente sabe,
A cura costuma exigir vitalidade, energia vital, que não é fruto da química do corpo. A química é local, mas os sentimentos da energia vital, o sentimento de estar vivo, é definitivamente não local. E de onde vem a energia vital, se não dos movimentos de um corpo vital não material? As moléculas obedecem às leis da física, mas não sabem nada sobre os contextos da existência, conservação e sobrevivência, amor e ciúme, que nos ocupam em boa parte do tempo. O corpo vital pertence a um mundo sutil, separado e contém algo como matrizes dos órgãos do corpo físico, que fazem o papel das funções vitais da vida no espaço e no tempo. Essas matrizes são o que o biólogo Rupert Sheldrake chama de campos morfogenéticos. O que quero dizer é que os objetos físicos obedecem a leis causais, e isso é tudo o que precisamos saber a fim de analisar seu comportamento. Podemos dizer que seu comportamento é orientado por lei. Sistemas biológicos obedecem às leis da física, mas também realizam certas funções intencionais: autorreprodução, sobrevivência, manutenção da integridade do eu perante o ambiente, autoexpressão, evolução e até autoconhecimento. Algumas dessas funções são instintos que compartilhamos com os animais. O medo, por exemplo, é um sentimento relacionado ao nosso instinto de sobrevivência. Mas você consegue imaginar um punhado de moléculas com medo? O comportamento molecular pode ser plenamente explicado pelas leis da física sem se aplicar o atributo do medo. Moléculas não causam medo, estão apenas associadas ao sentimento do medo. O medo é um movimento do corpo vital, algo que sentimos. Quando o nosso corpo vital sente medo, ativa-se um programa vital que ajuda a consciência a guiar as células de um órgão físico para que realizem funções apropriadas como resposta a um estímulo gerador de medo, como a produção de adrenalina. Matrizes biológicas. O comportamento dos órgãos biológicos é interessante, porque as matrizes, os programas que gerenciam suas funções, não estão relacionadas às leis causais físicas que governam o movimento de seu substrato molecular. Portanto, seu comportamento é tipo um programa. A grande contribuição de Rupert Sheldrake à biologia foi identificar a fonte desse comportamento tipo programa. Ele introduziu na biologia os campos morfogenéticos não locais e não físicos para explicar os programas que governam a morfogênese biológica, a forma física e a função dos seres biológicos. Segundo Sheldrake, todos nós começamos como embriões unicelulares, que se dividem para fazer réplicas idênticas, com DNA e genes idênticos. Mas o funcionamento celular depende das proteínas criadas pelas células. Potencialmente, todas as células podem produzir todas as proteínas, mas na verdade não o fazem. Em vez disso, as células se diferenciam, dependendo do órgão a que a célula pertence. Só determinados genes são ativados para produzir certas proteínas que têm relação com o funcionamento daquele órgão em particular. Logo, deve haver programas ou matrizes que ativam os genes apropriados para produzir as proteínas apropriadas. E como cada célula sabe onde está no corpo e a que órgão pertence? A resposta parece ser a não localidade. Com ousadia, Sheldrake sugeriu que os programas de diferenciação das células necessárias para o funcionamento dos órgãos exigem campos morfogenéticos não locais, portanto não físicos. Noutras palavras, comunicam-se sem sinais. O corpo vital é o reservatório desses campos morfogenéticos, as matrizes da forma e da função.
O papel do corpo físico é fazer representações dos campos morfogenéticos do corpo vital. Essas representações são os órgãos do corpo. O papel das representações é realizar as funções atribuídas a cada órgão: sobrevivência, conservação, digestão, circulação, reprodução, etc. Deste modo, as matrizes vitais fornecem o programa para os genes que regulam a produção de proteínas adequadas à realização das funções biológicas do órgão. Faz sentido. Se as formas vivas são operadas por programas de software, então esses programas devem ter começado de matrizes desenvolvidas por algum programador. Então, as matrizes estão embutidas no hardware como forma e função, e o comportamento da forma biológica orientado por programa agora é automático. Por isso, é fácil esquecer a fonte do comportamento tipo programa e o programador. E é fácil esquecer que o comportamento dos seres biológicos nem sempre é automático. E também é fácil denegrir os sentimentos provenientes dos movimentos da fonte, os campos morfogenéticos. Assim, o corpo vital é essencial. Ele contém as matrizes originais, os campos morfogenéticos, que os órgãos do corpo físico representam. Feitas as representações, as matrizes são ativadas sempre que os programas, que realizam as funções de representação de seus órgãos, são executados. Quem faz a representação, o programador, é a consciência. A consciência usa as matrizes vitais para fazer representações físicas das funções vitais codificadas em seu corpo supramental, o corpo das leis e dos arquétipos, figura 6. Quando a consciência causa o colapso de um órgão físico ou manifesta-o por meio da escolha para realizar uma função biológica, também causa o colapso ou manifesta da matriz vital. É o movimento da matriz vital que sentimos como a energia vital de um sentimento. Figura 6. Do supramental para o vital e o físico. Corpo supramental, corpo de leis. Inclui as leis intencionais do corpo vital, envolvendo funções biológicas, como conservação, reprodução, etc. Matriz do corpo vital, para a criação de formas para as funções biológicas. Corpo físico, para fazer representações das matrizes e dos programas vitais, a fim de realizar funções biológicas. A energia vital, ou prana, ou chi, é o movimento quântico da matriz do corpo vital. Quando você vivencia uma emoção internamente, ela envolve o pensamento, mas também envolve um movimento extra, sutil, vital, que a consciência concretiza em sua percepção não consciente interna. Trata-se do prana manifestado. As emoções envolvem movimentos do corpo vital, além dos movimentos mentais. Basta observar se na próxima vez que ficar zangado, surgem pensamentos de raiva, mas você sente ainda outra coisa por dentro, algo sutil. É o prana, a energia vital. Compreender a função e a importância do corpo vital proporciona uma explicação profunda do sentimento. O que sentimos, como sentimos e onde sentimos. Mas é na medicina alternativa que encontramos a evidência mais objetiva da importância de seu papel em nossa experiência. Figura número 7. Os 7 chakras principais. Órgão neocórtex coronário, mesencéfalo, aliás, é aqui o coronário, mesencéfalo, terceiro olho ou frontal, laríngeo, pulmões e garganta, cardíaco, aqui no timo,
o plexo solar ou umbilical, estômago, fígado, vesícula biliar, o sacral ou sexual, os órgãos reprodutores, e o chakra básico, órgãos excretores. Sentimento. O primeiro, o chakra lá em cima, coronário, satisfação, desespero. Do terceiro olho, clareza, confusão. Vejam a dualidade. O laríngeo, exultação, frustração. Cardíaco, romance, ciúme. O plexo solar, orgulho, desmerecimento. O sacral, sexualidade, luxúria. E o básico, arraigamento, medo. Uma das mais antigas tradições da medicina alternativa baseia-se num sistema de 7 centros de energia vital, chamados chakras, figura 7 que acabamos de ver. Perceba que cada um desses centros está localizado perto de um órgão importante, estando associado ao funcionamento biológico desse órgão. Cada chakra corresponde também aos sentimentos que você pode experimentar por meio da energia vital associada àquele órgão, os movimentos de seu campo morfogenético. Cada campo morfogenético está correlacionado com o órgão do qual ele é a matriz ou fonte. Assim, somos levados a concluir que os chakras são as regiões do corpo físico nas quais a consciência causa simultaneamente o colapso dos movimentos de energia vital, os movimentos de importantes campos morfogenéticos e o colapso dos órgãos do corpo que representam essas energias. Por isso, ao falar de emoções, os materialistas se equivocam completamente. Eles acham que as emoções são sentidas no cérebro, ou seja, que as emoções são epifenômenos do cérebro, fruto da ação combinada de circuitos instintivos no cérebro límbico e de circuitos de significado no neocórtex. As emoções, afirmam eles, chegam ao corpo através do sistema nervoso e das chamadas moléculas da emoção. Na verdade, o corpo, na forma dos movimentos dos campos morfogenéticos correlacionados, gera sentimentos de maneira bastante independente do cérebro. Quando experimentamos sentimentos num chakra, o controle vai para o cérebro em busca de colapso e integração, porque é lá que se situa a hierarquia entrelaçada. E a emoção se manifesta na consciência, porque é lá que fica o poder de escolha. A mente e o cérebro. A parte neocortical do cérebro, envolvida com fenômenos mentais como o pensamento, é um tipo de computador. Por isso, os materialistas se perguntam se é possível construir um computador dotado de mente. Isso, afirmam, provaria que a mente é apenas uma parte do cérebro físico, um epifenômeno do cérebro. Essa suposição equivocada deu origem a todo um campo de estudos, a chamada inteligência artificial, na década de 1950. O matemático Alan Turing afirmou que se um computador conseguisse simular uma conversa inteligente o bastante para enganar alguém, levando a pessoa a achar que estava conversando com outro ser humano, então não poderíamos negar a inteligência mental do computador. Alguns afirmam que conseguiram fazer isso. Ademais, um programa de computador derrotou um dos maiores jogadores de xadrez do mundo. Mas isso significa que o computador é tão inteligente quanto um ser humano, ou até mais? Entra em cena o filósofo John Searle, num livro apropriadamente chamado A Redescoberta da Mente, 1994. Searle mostrou que um computador, como máquina que processa símbolos, não pode processar significados desde o zero. Noutras palavras, ele não é capaz de atribuir significado a um símbolo sem um precedente. Você pode observar certos símbolos para denotar significado, chamando-os de símbolos de significado. Mas
Depois você vai precisar de outros símbolos para lhe dizer o significado dos símbolos de significado. Assim, para processar significado a partir do zero, você precisa de um número infinito de símbolos e de um número infinito de máquinas para processá-los. Uma tarefa impossível. O físico e matemático Roger Penrose apresentou uma prova matemática da tese de Searle, mostrando que os computadores não podem processar significado. Em seu livro de 1991, A Mente Nova do Rei, Penrose usou o Teorema de Gödel, que diz que qualquer sistema matemático axiomático é inconsistente ou então incompleto para mostrar o rigor do princípio da hierarquia entrelaçada. O teorema é um lembrete de que a matéria viva, por ter que representar a consciência, precisa ser aberta. Os biólogos materialistas alegam que o significado pode muito bem ser uma qualidade adaptativa e evolutiva da matéria. Os trabalhos de Searle e de Penrose expõem de forma convincente a natureza oca de tal alegação. Se a matéria não pode sequer processar significado, como ela pode ser capaz de processar significado continuamente a fim de que a natureza decida se as chances de sobrevivência melhoraram ou não? A lição a se extrair disso tudo é que, embora a mente esteja claramente associada ao cérebro, ela não pertence ao cérebro, nem é causada pelo cérebro. Ela não é um epifenômeno do cérebro. Com efeito, é um corpo independente do cérebro que atribui significado às nossas experiências. Os computadores não podem processar significado, mas podem fazer representações, software, do significado que lhes damos em certos contextos. De modo análogo, a consciência usa o cérebro para fazer representações de significado mental. Os antagonistas vão alegar que tudo isso é teórico e exige dados experimentais. E temos um teste experimental negativo aqui. Se essa teoria é incorreta, então deve ser possível construir um computador apto a processar significado a partir do zero. Mas, embora alguns computadores consigam identificar pistas dadas pelo programador, ninguém construiu ainda um computador que processe significado do zero para refutar a teoria. Noutras palavras, a teoria passou no teste. Isso pode desapontar os autores mais jovens de ficção científica, que imaginam que os robôs vão adquirir consciência em breve, diminuindo a diferença entre eles e os humanos. Mas essa expectativa só faz sentido numa visão de mundo newtoniana, que ignora os princípios da ciência quântica. E ficamos por aqui em mais um dia dessa leitura fantástica. Se você está gostando, aproveite e se inscreva agora no canal, leia a descrição desse vídeo e deixe seu comentário. Sempre tem uma reflexão ali. Reflita e comente. E envie para aquele seu amigo que também gosta de física quântica ou que nunca ouviu falar e gostaria de entender melhor. É muito mais simples compreender a vida quando a gente compreende o mundo quântico, a física quântica, a mecânica quântica. Um beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e estarei com você na próxima leitura. Até mais.